Olá, web developers! Então agora nós vamos aprender sobre arrays. Você pode pensar nos arrays como uma lista ou uma coleção de elementos. Mas para que a gente precisa disso? Pensa no seguinte, você está criando ali uma lista de compras. Então a gente poderia colocar aqui, por exemplo, item 1. Colocar lá, leite. Mas é claro que você não vai querer criar uma lista só com um item, né? Então vamos criar outra variável, item 2. E vamos colocar, sei lá, ovos. Seria legal um terceiro item, pelo menos, né? Item 3. Beleza. Mas quantos itens o seu programa ele vai dar suporte? Talvez você crie ali 50 itens, vai ser coisa pra caramba. E mesmo assim vai te limitar, porque daí a pessoa vai querer criar 51 itens, mas não, você só dá suporte a 50 itens. E é aí que entram os arrays. Os arrays vão permitir que a gente trabalhe com vários elementos sem a gente precisar ficar criando variáveis ali. Então, sempre que você perceber que você precisa ali que a quantidade de alguma coisa seja dinâmica, você cria array e não uma variável fixa. Então, como a gente daria conta aqui de uma lista aqui de itens, de uma lista de compra? A gente poderia, por exemplo, simplesmente criar aqui uma variável, item. A gente criar um array, a gente abre aqui colchetes. Simples assim, a gente criou um array vazio. Então, como que a gente poderia ter uma lista aqui desses itens, né? No caso aqui, são strings, como a gente teria uma lista de strings? Muito simples, a gente colocaria aqui, ó, leite, os elementos são separados por vírgula, então vou colocar aqui, vírgula, ovos, vírgula, pão, e pronto. Agora, ao invés de ficar criando várias variáveis, eu tenho apenas uma variável e ela pode ter o tamanho que eu quiser. Eu posso colocar 1 milhão de produtos aqui e eu não vou precisar ficar criando novas variáveis ou alterar meu código para ficar suportando mais itens na minha lista. E para acessar esses elementos é muito simples. Olha só, eu vou colocar aqui para ele imprimir o primeiro item da nossa lista. Se eu colocar direto aqui item para ele imprimir no nosso console, ele vai imprimir aqui o nosso array completo. Mas não, eu quero apenas o primeiro item. O que eu vou colocar aqui é, na frente do nome da variável que está com o nosso array, eu vou abrir colchetes e vou colocar o número da posição. O leite está na primeira posição. Então, a gente vai colocar o quê? 1? Não, a gente vai colocar 0, porque aqui em programação as coisas começam a ser contadas do índice 0. Então, o primeiro item ele está na posição 0. Então, vamos executar aqui e pronto, ele exibiu aqui leite. Se eu quiser pegar o último aqui, o pão, ele está na terceira posição, só que como a gente começou a contar do 0, o elemento que está na terceira posição está na posição 2. Então vamos colocar aqui, ó, posição 2, e ele vai imprimir lá. Bom, do mesmo jeito que a gente acessou, para a gente poder utilizar para alguma coisa, a gente também pode, claro, modificar. Então veja só, eu posso colocar aqui, por exemplo, item 2 recebe, vou colocar aqui, mel. Limpar, vamos executar de novo. E veja, agora o item 2, que está na terceira posição, né? Ele não é mais pão, agora ele é mel. Se a gente imprimir, então, aqui o nosso array completo, veja aqui que agora tem o leite, ovos e mel. Peraí, então veja que interessante. Se a gente pode acessar os itens de um array simplesmente colocando números aqui, a gente pode, então, acessar cada item do array de uma só vez, simplesmente colocando uma variável aqui. E a gente já aprendeu como fazer com que uma variável fique ali trocando de valor. A gente já viu uma coisa parecida. Foram nos loopings. Então, como que a gente faria para acessar todos os itens aqui um por vez? A gente poderia simplesmente fazer algo como o for, que a gente já conhece. A gente pode declarar aqui o let, vamos começar aqui com valor 0, e vamos colocar aqui para ele ir até ali a posição 2. Então, vou colocar aqui menor ou igual a 2 e vou incrementar aqui o valor. Vou colocar aqui console log, vou mandar ele imprimir exatamente o item que eu quero. Então, eu vou mandar colocar, por exemplo, aqui, item, imprime na posição I. Olha só que legal, vamos acessar cada um dos elementos do array. Vamos executar aqui e veja, veio certinho, leite, ovos e pão. Só que, pera aí que ainda tem uma coisinha errada aqui. Veja que eu coloquei aqui o número 2 fixo. Só que se eu colocar mais um item aqui nesse array, por exemplo, vamos colocar mel mesmo. Então agora ele não vai mais imprimir o array inteiro, ele só vai até o pão, porque eu teria que modificar aqui manualmente e colocar qual é o tamanho do array. Como que a gente sabe o tamanho do array? Muito simples. A gente acessa aqui, ó, o nosso array, a gente vai colocar ponto length, que é o tamanho do array. Só que veja o seguinte,
Agora, ele teria que ir só até a posição 4. Errou! Ou melhor, até o quarto item que está na posição 3. E se a gente pegar aqui o tamanho, ele vai contar a quantidade de itens. Então agora sim, são 4 itens. O quarto item está na posição 3, mas no total são 4 itens. Então a gente teria que colocar aqui menos 1. É ele ir só até o número 3 aqui, né? Para executar e pronto, funcionou. Leite, ovos, pão e mel. Ou então, eu poderia simplesmente tirar isso aqui e ao invés de colocar menor ou igual, eu coloco só menor. Porque daí ele vai pegar aqui ó, o tamanho agora que é 4, ele vai até o i for menor que 4. Ou seja, chegou em 3, é menor que 4, ele ainda vai. Chegou no 4, 4 é igual a 4, então ele não vai mais. Então vamos ver, vamos limpar aqui e continua funcionando. Para fixar melhor o que você aprendeu aqui, não se esqueça de acessar o Open Challenge para fazer os desafios de código direto no navegador. O link está aqui na descrição.